Ok. Marcelo, gostaria que você contasse, né, um pouco da sua trajetória, apresentasse, né, e aí contasse sua trajetória, formação, né, onde estudou, né, ministério, né, e compartilhasse tudo isso, também o uso da língua grega, também o seu estudo nesta área, a proposta, né, que você tem com crítica textual também, não somente crítica textual, né, mas também com relação a eu acho que é motivar mais e mais pessoas nesta área, tá? Então, gostaria que você compartilhasse um pouco disso. Aí, depois disso, né, eu quero abrir para as perguntas dos nossos alunos aqui, tá bom? Então, fica contigo essa primeira parte. Bom, eu vou contando a minha história para vocês aqui, e Noboru, se você sentir que precisa fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa, você me interrompe aí também, tá bom? A minha história, resumidamente, é assim: meu pai era um empresário, morava na cidade de Araraquara. Ele participava, na verdade, antes disso, de uma igreja que tinha passado por uma ruptura muito grande. E durante alguns anos, meus pais, eles vivem a experiência do desigrejado para a internet, né? Eu era criancinha nesses dias. Não existia relacionamentos, ah, não existia comunidade, não existia nada. Tudo que meu pai tinha era um programa de sábado de manhã, de domingo de manhã, de um pregador pentecostal chamado Jim Swaggart, que era a única igreja que eles tinham. E meu pai, percebendo que isso tomaria proporções muito significativas na vida deles como família, ele decide ir para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, que ele entendia ser o pior lugar do mundo, porque onde ele foi ensinado e na igreja onde ele foi instruído, as igrejas denominacionais, elas eram todas erradas, e o lugar mais errado do mundo era onde se treinavam os pastores denominacionais. Mas meu pai, querendo reafirmar um compromisso com Deus, ele decidiu largar tudo e ir para lá, e ali a vida da nossa família mudou completamente. 3 anos depois, ele se torna missionário, vai morar em Boa Vista, Roraima, onde trabalhou com ministério entre indígenas por 23 anos. Eu cresci nesse contexto. As minhas maiores memórias da minha infância vêm do período em que meus pais já estão no seminário, e que meus pais são missionários. Então, eu tenho pouquíssimas memórias desse período anterior. Eu cheguei com 4 anos em Atibaia. E eu lembro que com 4 anos eu olhava meu pai estudando, fazendo as atividades dele, de escola, de trabalho, e eu falava para ele: pai, quando eu crescer eu quero ser pastor igual o senhor. E meu pai ria daquilo, né, com certeza. Mas de fato aquilo se tornou alguma coisa que ficou comigo. Quando eu tinha 12 anos, eu decidi entregar a minha vida para o Senhor de uma maneira não, eu já tinha entendido a salvação, já tinha sido batizado, mas eu decidi que eu deveria entregar minha vida para o Senhor, e eu gostaria que fosse uma entrega para o serviço em tempo integral. Quando eu fiz 17 anos, eu conheci o Noboru no Seminário Palavra da Vida em Atibaia. Nós éramos da mesma turma, eu era um garoto, o Noboru já era mais velho, mais maduro. Eu era um garotão aprendendo, não era nem um pouco esforçado na área acadêmica. O meu objetivo de vida era tirar 7, e 7 era suficiente para mim. E se fosse suficiente para passar, estava bom. Eu não via problema em matar aula para jogar basquete, de não entregar trabalho. Eu lembro de uma matéria que eu fiz com Kevin Bradford, que era Teologia Missionária do Novo Testamento, TMNT. E o processo de graduação de aula dele era feito da seguinte maneira: se você faz todos os trabalhos e participa de todas as aulas, 10. Se você faz todos os trabalhos, né, mas os seus trabalhos não são bons, você vai tirando os pontos dali. Mas se você participa de todas as aulas, 10. Mas se você perder aula, você perde meio ponto da média por aula que você falta. Eu fiz todos os trabalhos e passei com 7, que eu fui metade do semestre. Eu fui para aula, outra metade eu fui jogar basquete.
Então, eu não fui um aluno muito aplicado. Mas, em algum momento, na minha trajetória ali dentro do seminário, eu comecei a gostar de ler além daquilo que os professores pediam. E uma das coisas que eu comecei a ler no seminário foi Tomás de Aquino. Eu peguei um pedaço do livro Suma Teológica e eu falei, eu vou ler esse negócio, porque todo mundo fala que é bom, eu preciso entender isso aqui, porque eu não entendo. E o desafio de entender algo que eu não consegui entender em uma versão bilíngue, português-latim, aquilo começou a me incomodar profundamente. Falei, como é que as pessoas podem gostar desse negócio e se dar bem com esse negócio? Eu não consigo ler esse negócio. Passou um tempinho, em sala de aula, o Carlos Oswaldo, na aula de grego, ele falou assim, se vocês gostam de grego, e naquele momento eu me via fascinado pelo que eu estava aprendendo, eu nunca tinha sido fascinado por alguma coisa antes na vida. No meu período de ginásio, eu estudei, eu gostava de matemática, física, tudo que era mais de exatas. E pela primeira vez na vida, eu me vi apaixonado por línguas. Aquilo nunca tinha acontecido. Português sempre foi minhas notas mais baixas na escola. Tudo que precisava de interpretação de texto eu ia mal. Mas por alguma razão o grego chamou minha atenção e ele falou uma seguinte frase um dia: se você quiser aprender grego de verdade, você vai ter que aprender inglês. E aquilo pegou. Eu falei, puxa vida, nunca estudei inglês, não falo nada, não escrevo nada. Como é que eu vou aprender inglês para aprender grego se eu quiser aprender direito? E eu saí dali da aula e naquele mesmo dia eu fui para a biblioteca e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o primeiro livro que eu achar em inglês que vale a pena ser lido e eu vou ler esse negócio em inglês porque eu vou aprender inglês sozinho. E na minha ignorância eu peguei Confissões de Agostinho em inglês, em uma versão da década de 40, assim, um inglês arcaico. Nossa, era um negocinho que não tinha pé nem cabeça para mim, eu não estava entendendo absolutamente nada, aquilo começou a me incomodar profundamente. Não é possível que eu não consiga entender esse negócio. E foi então nesse período, perto do meu primeiro trabalho exegético no seminário, que alguém me apresentou uma ferramenta de trabalho, chamava BibleWorks. Na época, o BibleWorks era o número 4. E olhando para o texto grego na tela do computador, passando o mouse em cima e descobrindo todas as informações que eu estava me ralando para estudar, eu falei, caramba, imagina o que a gente não conseguiria fazer com essa ferramenta se a gente soubesse usá-la direito. E eu comecei a à noite, tentando usar aquele programa e tentar entender. E todas as ferramentas em inglês. Não existia Google Translator e não existiam ferramentas de tradução. Você meio que tinha que ter um dicionário do lado e se virar. Até que um dia, um amigo apareceu com um programa chamado Power Translator, que era a versão, sei lá, mais antiga, aí, talvez o bisavô do Google Translator. Era na época em CD ainda. Você tem uma ideia da idade de que nessa situação, meu computador era um 486 DX4 com 100 MHz. Qualquer celularzinho hoje da Motorola é melhor que o meu computador. E a gente tentou fazer aquele negócio funcionar para tentar decodificar o inglês que tinha dentro de um programa para a gente tentar entender o grego. E quando nós conseguimos fazer aquelas ferramentas funcionarem, nós decidimos que eu e alguns amigos, que nós iríamos usar aquilo ali para sempre. Aquilo lá vai ser a nossa ferramenta de trabalho. E não demorou muito tempo para eu perceber que boas partes das ferramentas que eu precisava para aprender o grego eu tinha que encontrar no inglês. E eu decidi aprender inglês na marra. Comecei a comprar outros livros em inglês, comecei a ler sobre grego em inglês, comentários exegéticos em inglês, e aquilo me chamou atenção. Foi quando eu mudei para Benevides, trabalhei 1 ano como professor de teologia sistemática, aí no IMPV, e durante aquele ano, quase todas as madrugadas, eu passava tentando entender como o grego funcionava. O meu trabalho de conclusão para o seminário foi uma exegese nos 6 primeiros versos de Efésios, e na época eu escrevi pouco mais de 100 páginas nos 6 primeiros versículos, e eu só fui até o 6º versículo porque o meu orientador não me deixou chegar até o versículo 14, que era o objetivo do trabalho, pegar a frase de Paulo, Efésios 1, 3 a 14, é uma frase só, e ele falou, olha, pela quantidade de coisas que já tem aqui, eu não quero ler mais nada que você tem para escrever, mais nada que você tem para produzir, você pode parar.
E eu tive que achar um jeito de fazer uma exegese em metade de um parágrafo. Eu tive que achar um modo de explicar por que eu tinha que parar na metade do caminho. E aquilo abriu uma porta para mim que era fascinante. Eu olhava para o texto grego e para as opções que o texto grego dava, e eu achava aquilo absolutamente fantástico. A razão pela qual eu escolhi Efésios é porque eu me via arminiano. Eu entendia que se as escrituras ensinassem alguma coisa que eu acreditava, eu tinha que encontrar no texto mais difícil uma explicação para aquilo. Efésios capítulo 1, versículo 5 era um texto que eu entendia muito difícil para sustentar com o arminianismo que eu tinha naqueles dias. E no final do trabalho, eu saí calvinista, apanhei do texto até cansar, briguei muito com o texto, briguei muito com o Senhor também, mas eu entendi que o que eu estava colocando sobre o texto não saía do texto, pelo menos como eu entendi durante o meu trabalho de exegese. E aquilo, assim, o mar de opções que o texto grego abriu para mim, em termos de opções hermenêuticas, de entender as diferentes nuances e implicações das diferentes nuances, começou a mexer muito profundamente comigo. Eu decidi que toda vez que eu ensinasse grego, que eu ensinasse em algum lugar na igreja, que fosse no Novo Testamento, eu tentaria traduzir o texto antes. Nem sempre dá certo, a vida do ministério é uma loucura, mas quando eu tinha a oportunidade, eu traduziria o texto, e foi assim que eu fiz. Quando ainda no seminário, junto com o Noboru, eu tinha um desejo muito grande de escrever. Um dia, marquei alguns encontros com o Jairo Moreira, um dos professores nossos, para pedir para que ele me ajudasse a entender o que é que Deus esperava da minha vida. E eu queria entender o que Deus tinha para fazer na minha vida, e eu precisava de ajuda para descobrir, ou para pelo menos entender melhor. E o Jairão um dia fez uma pergunta para mim que marcou muito minha vida também. Ele disse o seguinte: se você pudesse, você tivesse todo o recurso necessário e todo o tempo do mundo à sua disposição, o que é que você faria? E eu falei sem pestanejar. Eu falei, eu escreveria um comentário exegético do Novo Testamento. Eu falei, eu quero escrever um comentário do Novo Testamento. Esse é meu sonho de vida. Ela falou, então tá aí. Se é isso que você quer fazer, você tem alguns anos pela frente para se preparar para isso. Por que você não começa agora? Por que você não começa a escrever agora? Só que eu nunca achei que eu pudesse escrever. Eu nunca achei que eu tinha condições de escrever. Línguas não era meu forte, né? Eu não achava que eu argumentava bem em papel. E foi um dia, já anos mais tarde, no ministério, eu resolvi abrir um blog. Eu falei, eu vou escrever aqui, sem qualquer pretensão de que alguém leia. É só para tirar de mim a pressão de você ter que publicar alguma coisa. E eu comecei a escrever num blog. Na época eu nem sabia que se eu desse o meu nome na hora de fazer a inscrição lá, que ela seria o link para o meu blog. Eu queria que o blog chamasse Teologando. E a razão pela qual eu queria que ele chamasse Teologando é que ele fosse um lugar onde as pessoas pudessem dialogar sobre teologia e entender as diferentes nuances de diferentes opiniões. Eu achava que a análise do texto grego, ela permitia que a gente entendesse algumas das nuances do próprio texto que nos ajudam a conversar melhor sobre teologia sem muita animosidade. Só que acabou ficando com o meu nome, ficou marcelobet.wordpress.com, acho que era. E eu falei, eu vou escrever aqui, independente se as pessoas vão ler ou não, se alguém vai visitar ou não, eu vou escrever. E o que eu tiver para escrever, eu vou escrever e tá tudo bem. E comecei a colocar os meus pensamentos ali para funcionar. Qualquer coisa que eu ia pregar, o estudo que eu fazia, eu escrevia um artigo e jogava lá. Escrevia um artigo e jogava lá. Nos primeiros, talvez, anos do blog, mensalmente eu tinha 100, 200 visitas. Alguém sem querer achava no Google alguma coisa. De repente, começou a dar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 20.000. Cheguei a ter 60.000 visualizações desse blog nas coisas que eu escrevi. Falei, nossa, tem gente lendo isso aqui, não é a minha mãe, porque no começo eu achava que minha mãe que ficava clicando lá e ficava aumentando os números das visitas, né? Eu falei, nossa, tem gente lendo isso aqui.
E um dia, alguém me manda um link e fala, assiste essa entrevista. Era na época em que o Iago tinha um blog, ou vlog, nem sei qual era o nome na época, mas era um início de um canal de YouTube, no qual ele e o antigo companheiro dele, chamava Felipe, entrevistavam o Vinícius, do Voltemos ao Evangelho, antes da Fiel. E naquela conversa eles perguntam assim, o que você lê em termos de blog? Você tem um blog, mas qual blog que você lê? Ele falou, eu não leio nenhum blog, exceto o Teologando, do Marcelo Berti. E aí eles começaram a conversar sobre coisas que eles leram no meu blog. Eu nem sabia quem eles eram. Descobri ali. E vi que aquilo estava ajudando os caras, estava servindo os caras de uma maneira muito interessante. E que ele me deu um gás, fala assim, puxa vida, talvez tenha alguma coisa aqui que a gente possa fazer. E durante todo esse tempo servindo na igreja, ensinando sempre, a marca do meu ministério sempre foi o ensino. Eu sempre tive outras frentes ministeriais na igreja, mas um lugar onde todo mundo entendia que era o meu lugar, acabava sendo na sala de aula, na área do ensino. Não demorou muito tempo depois disso, a igreja entende que tinha a opção de me ajudar a crescer nesse desenvolvimento. Nós fizemos um projeto juntos, e eu acabei indo parar no seminário de Dallas, onde eu tive o privilégio de estudar grego de novo. Estudei mais 4 anos de grego, todos os semestres, com exceção de um, eu fiz alguma matéria relacionada a grego, pelo menos uma matéria. E foi lá que eu me encantei por crítica textual também. Na verdade, eu tinha me encantado um pouquinho antes, mas foi lá que eu aprendi melhor como funcionava. A história com a crítica textual começa um pouquinho antes, quando eu leio o livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, do Bart Ehrman. E eu entendi que aquele livro precisava de uma resposta, mas eu não vi uma demanda para aquilo. Eu via que era o livro mais lido no Brasil, mas eu não via nas imediações da nossa igreja ninguém lendo aquele livro ou tendo problema com aquele conteúdo. Até que um dia chegou um homem mais velho da igreja, entrega o livro para um dos pastores e fala assim, olha, eu li esse livro, não sei responder, não me afeta, mas eu sei que vai afetar muitos jovens se eles lerem. E esse pastor chegou para mim e falou, olha, eu não sei o que fazer com esse livro, alguém precisa ler e a gente precisa responder isso aqui. Precisa ter alguma coisa para fazer com isso aqui, porque isso aqui tem chance de alcançar os nossos jovens. Mas a gente, assim, não tinha uma data, não tinha nada. Até que um dia eu fui para um acampamento, e nesse acampamento um jovem fala que estava a ponto de largar sua fé porque leu esse livro. Ele achava que não existia mais esperança para o texto do Novo Testamento, não existia mais confiabilidade. E se ele não pode confiar na conclusão dele, então Deus não havia preservado o texto, e porque ele não preservou o texto, então Deus não existe. Não era nem um texto nem inspirado, Deus não existe. E ali eu entendi que tinha uma demanda para crítica textual na igreja. E comecei a escrever sobre isso no blog e eu percebi que várias pessoas respondiam, algumas pessoas muito mal, mas algumas pessoas interagiam de uma maneira dizendo, nossa, eu precisava de alguma coisa desse tipo, a gente precisa de alguma coisa desse tipo. E foi então que apareceu uma pregação, a oportunidade de fazer uma pregação sobre esse assunto. Eu chamei a pregação de O que Ehrman Disse, o que Ehrman Não Disse, que é disponível em algum lugar na internet. E nessa mensagem foi a primeira vez que publicamente eu falei sobre crítica textual e desde então, eventualmente, alguém me chama para falar sobre o assunto. Mas eu sempre tratei isso como alguma coisa bem secundária em termos ministeriais. Fui para o seminário de Dallas para estudar com Daniel Wallace, porque eu gostaria de trabalhar com ele. Meu plano era ir para lá e servir, nem que fosse como estagiário no CSNTM, que é o Centro de Estudo dos Manuscritos do Novo Testamento, que é a instituição que digitaliza os manuscritos do Novo Testamento para pesquisa, pensando em gerações posteriores. E eu achava aquilo sensacional. E o único caminho para chegar lá era fazer grego tudo de novo, grego 1 e 2, só que tem que fazer com ele. Tem que fazer com Daniel Wallace. Para fazer grego com Daniel Wallace, você faz em um semestre o que todos os alunos fazem em 2, e no segundo semestre você faz exegese. Então eu cheguei na aula número 2, sem ter feito a primeira parte do curso. Primeiro dia de aula, ele falou, abre em João, capítulo 3, versículo 5, lê e traduz para mim.
E eu tinha acabado de chegar lá, né, meu inglês todo enroscado, eu tinha que ler em grego e traduzir para o inglês. Aquilo foi um negócio, assim, eu fiquei nervoso e não saiu. Aí ele olhou para mim, assim, no meio da aula e falou assim, você tem certeza que você quer estar aqui? Eu falei, com certeza. Ele falou, então lê direito. Aí ele me chamou na sala dele, na sequência, e falou, olha, não sei se você sabe, mas isso aqui é um grego para quem quer ir além do básico. Isso aqui é para quem quer pegar firme. É isso que você quer? Eu falei, eu vim do Brasil para cá para isso. Eu vou fazer esse curso com você. E ralei, sentei e ralei pra caramba. Eu não fazia seminário, eu fazia grego e algumas aulas à parte. Então era o que eu fazia lá. Terminei bem o curso naquele semestre e fui convidado para fazer uma entrevista para saber se eu tinha o perfil da instituição para servir com eles e acabei sendo aprovado. E nessa eu tive a chance de trabalhar com ele e com outros alunos da minha turma como estagiários, aí com outras pessoas que também serviam ali, que já eram parte do staff, gente que acabou me tornando, tive a oportunidade de fazer boas amizades ali. Entre elas, não sei se vocês já viram, tem um livro recém-lançado, chama Myths and Mistakes, na crítica textual, e vários dos meus amigos escrevem artigos daquele livro, é bem legal ver aquilo. E foi muito legal. Então, a minha experiência no Seminário de Dallas nessa direção foi sensacional. Eu estudei com professores fantásticos e meu desejo por conhecer mais o texto grego, aí aprender mais a respeito das escrituras, cresceu exponencialmente. E a biblioteca do seminário são 3 andares de livros, o segundo andar é só de comentário. Então, a quantidade de livro que tinha para ler, de opinião para descobrir, foi um movimento fantástico, assim, uma oportunidade fantástica de aprender que o Senhor acabou me dando lá. E desde então, desde alguns anos, eu voltei já para o Brasil e venho servindo como pastor há 3 anos. Estou na cidade de São Paulo. Comecei uma igreja aqui na cidade de São Paulo, nós plantamos uma igreja que, se o Senhor abençoar, nos próximos meses vai ser uma igreja plantada, com estatuto, CNPJ, né, tudo direitinho. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho investido bastante aqui no discipulado no evangelismo com a igreja. E pela graça de Deus, agora, no meio de toda essa crise e pandemia de distanciamento e tal, que é tão difícil para uma igreja pequena e nova, mas com a graça do Senhor, a gente está aqui em São Paulo. E esse aqui é o meu escritório, como vocês podem ver. Esse aqui é o lugar onde eu passo boa parte da minha vida. Mas é também, casa de pastor de igreja pequena, é o quarto da minha filha. Então, do lado de cá, você pode olhar as coisas. Ela estava aqui dando tchau para vocês há pouquinho, porque eu invadi o canto dela. Meu Boru, acho que é essa aqui, a síntese da minha história. Acho que eu até falei bastante, mas acho que é isso aí. Faltou alguma coisa que você queria ouvir, meu Boru? Não, era isso mesmo. Aí eu tenho assim, algumas coisas anotadas aqui, dentro daquilo que você falou, né? Sim, Você colocou a respeito da língua inglesa, do inglês foi fundamental para o grego, né? sim. Ah, eu acho que, assim, talvez não seja só para o estudo da língua grega em si, Uhum. mas hoje a gente tem, alguns vão falar, mas eu tenho o Google Tradutor, tal, não sei o quê. Continua sendo fundamental mesmo você ter o domínio da língua inglesa? Hoje nós temos uma quantidade de recursos em português muito maior do que tinha quando a gente começou no Boru. Então, se você lembra, livros de exegese, a gente não tinha esse material. Nós tínhamos as notas do Carlos Oswaldo, nós tínhamos livros que ele publicava com as notas dele, que eram livros de iniciantes. Assim, era quase o livro do Carlos era um esqueleto daquilo que poderia ser, que o Marcelo transformou no final. Então nós não tínhamos muitas opções. Naquela época existia uma distância ainda muito maior entre as publicações evangélicas e as católicas. Então tinham coisas publicadas pela Paulus, pela Paulinas, que talvez fossem úteis para nós. Mas existia uma distância, assim, falar, será que a gente pode usar esse material e tal? Hoje melhorou o cenário. Eu acho que tem 3 coisas que fazem a melhoria desse cenário. A primeira foi que a gente perdeu um pouco de medo de olhar para as editoras que não são evangélicas. Uhum. Então, quando eu estive em Benevides, eu peguei livros do Raymond Brown na biblioteca aí,
que é um autor católico, que é publicado pela Paulinas, eu acho. Então, acho que esse medo de encontrar outras publicações, acho que melhorou muito. Os seminários têm entendido que existem coisas boas publicadas, e existem bons autores evangélicos que são publicados por editoras católicas porque as editoras evangélicas não encontravam mercado para isso. Então, quando você entrava numa livraria da Paulus no passado, tinha vários autores que hoje publicadoras evangélicas fazem. Acho que a segunda coisa que melhorou bastante nesse processo foi a acessibilidade de material. Hoje nós temos a internet, e a internet viabiliza o acesso a conteúdos que nós não encontraríamos nos nossos dias, né? Nós não tínhamos esse acesso. A escola que a gente estudou não tinha internet. Então, mesmo que tivesse conteúdo disponível, a gente não tinha como pesquisar o conteúdo disponível. Mas hoje não. Hoje qualquer pessoa com um celular tem. Sabendo procurar, entender onde estão esses materiais, tem. E desse material disponível, por exemplo, existem cursos inteiros de grego hoje disponíveis na internet. Hoje tem bons professores ensinando, que no passado não existia, isso não existia. Eu acho que abriu-se uma fronteira para se ensinar línguas originais na internet de um modo que era impensável há 2 anos atrás, antes da pandemia. Já tínhamos cursos, mas durante a pandemia que a gente percebeu que era possível. E, em terceiro lugar, existe o desenvolvimento de ferramentas, que acho que é muito diferente. Nós temos o Logos em português. Quem tem Logos em português, quem tem as ferramentas que o Logo apresenta, que já começou a trabalhar desde cedo, que já fez a sua continha lá e fica recebendo livro de graça todo mês, a quantidade de informação disponível é muito maior. Então, é possível aprender grego sem saber inglês hoje? É muito melhor do que foi. Mas se você quiser aprofundar, você vai ter que dar um passo a mais ainda. Nos dias do Carlos, o Carlos Oswaldo, ele falava que você tinha que saber alemão, que boa parte dos materiais estavam em alemão. A gente já diminuiu um passo aí, a gente tem bastante coisa em inglês. Ainda tem necessidade de aprender alemão, ainda existem livros publicados em alemão, italiano, francês, que só são publicados nesses idiomas, e recentemente espanhol. Espanha tem aparecido alguns bons professores de fala espanhola também. Mas, em inglês, você tem um manancial muito maior do que o em português. Então, é essencial para se aprender grego? Não é. Hoje você tem muito mais ferramentas à sua disposição, e muito mais conteúdo disponível. Agora, você quer ir um pouquinho além, aí talvez você vai precisar ou de um seminário, fazer aula com o Noboru, por exemplo, é um bom caminho, ou aprender inglês e dar uma andada a mais. Mas não é essencial mais como já foi. Marcelo, nós temos aqui, firmamos uma parceria, já tem, acho que esse é o 3º ano, né? Com a Faith Life, né? Então, nós temos o Logos aqui. Então, os alunos, boa parte dos alunos aqui, eles estão com essa ferramenta, né? E o que nós até aguardamos o período em que fosse disponibilizado mais ferramentas. Então, a gente só fez essa parceria mesmo quando eles disponibilizaram o Platinum. Então, aí a gente conseguiu boas ferramentas para eles, né? E eu acho que os nossos alunos, né, e demais que aderiram depois, ex-alunos, tal, eles têm uma ferramenta fantástica nas mãos. E eu acho que é um passo já além, né, eu acho que da grande maioria, porque nem tem condições de ter essa ferramenta, porque é muito caro. Então, a gente tem um bom desconto que eles pagam mensalmente e até assim, está embutido até na mensalidade deles agora, né? Só que eu vejo um perigo também, né? Talvez alguns não estejam utilizando, acho que, as ferramentas, né, dessa parte de exegese, né? E esse é o meu plano também para o 2º semestre, de mostrar um pouco mais essas ferramentas de exegese. Agora,
não tem um perigo, Marcelo, de você ficar tão dependente dessa ferramenta? Bom, a gente aprendeu grego raiz, né? Tinha que ser na raça. Então a gente sempre é meio suspeito de coisas mais automáticas, né? Ah, eu acho que existe um perigo de você ficar dependente de uma ferramenta como o Logos. Especialmente porque o Logos é uma ferramenta automatizada. Alguém automatiza aquela ferramenta. Então, hoje, a boa parte do trabalho de identificação das palavras no texto grego, das ferramentas que você vai usar, são feitas por alunos de grego que estão espalhados pelo país. E, eventualmente, pode acontecer que um desses alunos cometa um erro. Eles são o que a gente chama de estagiário. Estagiário é aquele que faz o trabalho que ninguém quer fazer e está sempre errado quando faz, né? Esse é o papel do estagiário. Então, em alguns momentos, a ferramenta ela vai fazer coisas por você que você não faria sozinho. Mas em alguns lugares, você vai ter que prestar atenção que esse processo automatizado pode vir com erros, e se você não conhecer bem a língua, você não vai conseguir identificar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A Logos é minha ferramenta de todos os dias, eu uso todos os dias. E eles têm algumas ferramentas para iniciantes, eles têm daquela publicadora Lexham, que é a publicadora da Fake Life, para vários dos materiais de grego básico, análise de discurso, assim por diante. Tem um deles que chama o Novo Testamento Sintático, que é excelente aquela ferramenta. Ela pega palavrinha por palavrinha e descreve as relações sintáticas de cada uma das palavras no texto, diz o que essa palavra é, como que ela se relaciona, como que ela está sendo usada aqui, qual que é a relação dela com o contexto, e para cada palavra você tem um parágrafo de explicação, para você entender o que está acontecendo ali. Só que em alguns lugares, até o processo de fazer aquela referência ali foi um pouco automatizado demais. Então, não é incomum você cair num texto grego, olhar para aquele documento paralelo ali ao lado e falar assim, cara, isso aqui está completamente errado, isso aqui alguém errou. Então, sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu coloco uma notinha lá, falo, olha, acho que isso aqui está errado, e isso vai para revisão. Esse é o legal do Logos, tem sempre alguém fazendo isso por você. Então, eventualmente, você recebe atualizações do seu próprio aplicativo, porque tem mudanças desse tipo acontecendo no texto, né? Com referências erradas e assim por diante. Então, é uma excelente ferramenta, eu recomendo usar, uso todo dia, mas, de fato, você pode ficar refém. Por um outro lado, às vezes é melhor que eles fiquem reféns dessa ferramenta, que embora tenha sido curada por estagiários, do que ficar refém de alguns comentaristas em papel. Então, tem alguns comentaristas em papel, alguns pastores e professores no YouTube, que são muito piores. E sem uma ferramenta para você como essa, às vezes você ficaria refém desse tipo de informação. Então, de alguma forma, enquanto a gente não tem autonomia em uma determinada área do conhecimento, a gente está sendo refém de alguém. Se tiver que ser refém do Logos, que seja, porque vai ser melhor do que encontrar essa prisão em outros lugares aí. Tem muita coisa muito ruim na internet, e eu acho que o Logos vai ser um bom filtro para isso, porque embora não seja uma ferramenta que profissionais vão usar, são ferramentas muito boas para o uso comum, cotidiano, especialmente para quem vai para o ministério pastoral. Ok, tem pergunta aqui, Marcelo. Vai lá. Oi. Tudo bom? A Você é primeira o? pergunta é: quando Primeiro, você qual que é vem seu aqui nome? pro Daniel? Oi, Daniel, tudo bom? Oi, Prazer. Você é de prazer. onde, Daniel? A primeira pergunta, que eu tô com fim de perguntar. Eu estou morando em Manaus, mas eu sou de Legal, Rondônia. Então legal. meio que assim, né? Um pouco de Prazer te cada. conhecer. Prazer. A primeira pergunta é quando você vem dar aula aqui no PV, ano que vem já. Se você já está vindo, porque assim a gente precisa de você aqui. E aí, ano que vem é meu último ano aqui, então, né, Tem dá que para ser, pegar né? ainda um pouco. Não, mas brincadeira, essa não é a pergunta. A pergunta é: você estudou todo esse tempo o grego e foi aos Estados Unidos e tudo mais, estudou lá também, e aí você citou uma coisa que eu achei interessante, que agora você meio que trabalhou com a implantação de uma igreja, né? E aí eu queria saber assim, normalmente quando a gente
fala de uma pessoa que estudou grego e foi a fundo, a gente pensa um cara escrevendo um monte de livro num escritório, não num que está plantando uma igreja. E aí eu queria saber como esse estudo do grego ele te ajudou e te influenciou na questão da plantação de uma igreja. Obrigado pela pergunta. Essa é uma excelente observação. Uma das tristezas que a gente tem na vida acadêmica e vida de preparação ministerial no Brasil é que a gente tende a dividir aquilo que é devocional, aquilo que é acadêmico, aquilo que é pastoral. E essas divisões que ficam em todos os cronogramas que eu já vi por aí, ele dá uma falsa impressão de que aquilo que você aprende em matérias acadêmicas, elas não servem para o ministério pastoral. Então você fala assim, eu vou estudar hermenêutica. Você fala assim, para quê? Eu não preciso de hermenêutica. Na igreja eu preciso saber como resolver o problema das pessoas. Verdade. Só que para resolver o problema das pessoas, ajudá-las e a pastorear e a aconselhar, você precisa interpretar bem o texto. Não tem como ser diferente. Você precisa oferecer conselho, você precisa oferecer direção para a igreja. Mas você vai dirigir essa igreja em que direção? Para que lado que você vai? Eu vou para o lado que está todo mundo indo? Não, eu quero ser fiel às escrituras. Eu vou trabalhar com as escrituras e ensinar as escrituras. Você precisa conhecer muito bem esse texto. Então, estudar grego nunca me deu nenhuma dica pragmática. Eu não consigo encontrar no estudo do grego do Novo Testamento nenhuma razão prática que eu implemento amanhã. Eu falo, eu li esse genitivo aqui, agora eu sei o que eu vou fazer, a missão da igreja. Nunca fiz isso. Agora, tudo o que eu faço na igreja, ele é permeado por aquilo que o texto me ensina quando eu mergulho nele. Tudo. Então eu vou pregar. Aquele meu tempo de pregação nasce de uma luta constante que eu tenho com o Senhor dentro do texto, mergulhado lá dentro. E quanto mais eu cavo, mais eu aprendo. Quanto mais eu cavo, mais eu apanho. Então, a relação entre o estudo do grego e a plantação da igreja, ela não é uma relação direta. O estudo de línguas não é uma relação direta com o ministério da igreja ou com o ministério missionário. Mas tudo o que vocês fizerem no ministério de vocês vai ter a ver com o modo como vocês entendem as escrituras. E quanto melhor vocês entenderem as escrituras, melhor vocês vão ter condições de ensinar e conduzir o povo de vocês de maneira consciente. A gente pode seguir a maré, a gente pode seguir os livros, a gente pode fazer tem muita coisa legal, escrita e pronta. Mas quando você mergulha no texto e você encontra isso lá e você entende o que Deus tem falado, isso faz toda a diferença no modo como você faz o ministério. Eu tenho várias experiências com o Senhor de aprender lendo o texto, traduzindo o texto, de falar, puxa vida, eu estou em falta com isso aqui, ou é isso aqui que eu preciso melhorar, ou é isso aqui que a igreja precisa. Então, a relação não é direta, mas eu diria é essencial. Quanto melhor você conhecer a Deus, quanto melhor você conhecer as Escrituras, quanto melhor você conhecer o texto das Escrituras, melhor isso vai ser para o seu ministério. Melhor vai ser isso para a sua preparação ministerial. Estudar grego ou hebraico é, antes de qualquer coisa, uma disciplina espiritual. É o lugar onde você vai se ver incapaz de compreender as complexidades da sabedoria divina, e é um lugar onde Deus vai te confortar para você poder ensinar a sua igreja, ou onde você estiver. Eu tenho profundo respeito por quem trabalha no ministério sem essa ferramenta e faz isso com uma paixão impressionante. Várias pessoas são assim. Mas eu fico encantado quando eu vejo gente que se debruça no texto, que enfia o nariz nos livros, porque o objetivo é edificar a igreja, que é um negócio muito sério, é um negócio muito importante. Então é assim que essa é a ligação que eu vejo, é assim que eu me sinto quando eu
mergulho no texto. É uma disciplina espiritual, onde eu vou lutar com Deus, para entender a complexidade da sabedoria dele e para ensinar com clareza aquilo que ele me ensina. Então, como o meu dom é um dom de ensino, mais do que qualquer outra coisa, é assim que Deus tem usado as escrituras na minha vida e é assim que Deus tem usado a minha vida na vida das outras pessoas também. Então, para mim, a relação é essencial. Não acho que é para todo mundo, mas para mim é. Mais pergunta aqui. Bom dia. Bom dia, meu nome é Tudo bom? Alexandra, tudo Oi, bom? Alexandra, tudo jóia? Você é de onde? Eu sou do Piauí, Opa, prazer te conhecer. prazer. A minha pergunta é a seguinte: você falou que tinha dificuldades com português, que também tinha dificuldades com inglês e foi parar no grego, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente algumas dicas práticas que estamos aprendendo grego e que alguns de nós temos dificuldade com português e também com inglês. Então, a tua experiência, o que que você indica para a gente para que a gente possa aprender como você aprendeu, o que nós podemos evitar, né? E até mesmo aprender com as suas experiências. Bom, a primeira coisa que eu diria para quem está aprendendo grego é o seguinte: 1 hora, 1 hora e meia todos os dias de estudo. 1 hora a 1 hora e meia de estudo. Essa é uma regrinha básica de para quem quer aprender qualquer língua. Você vai aprender grego e hebraico, 1 hora, 1 horinha de cada língua por dia. Esse tipo de consistência é que ao longo do tempo vai dar para você oferecer a oportunidade de você construir em cima daquilo que você tem sedimentado à medida que estuda. Não dá para aprender grego indo na aula uma vez por semana, não dá. Não dá para aprender português assim, não dá para aprender inglês assim. Grego do Novo Testamento você tem que estudar todos os dias sem falta. Sem falta. É algo que você vai ver o resultado disso depois de 2 anos que você fez isso o tempo inteiro, sem parar, consistentemente. Né? Eu sempre tiro, eu falo todos os dias, mas eu não estou falando de domingo, não estou falando de, assim, seus dias úteis, os dias que vocês estão estudando, vocês sem terem tempo para isso. É essa consistência que a longo prazo faz toda a diferença. Por um outro lado, tem uma outra regrinha que é muito importante, que não pode esquecer. Eu esqueci dessa algumas vezes e isso faz mal. 2 horas de grego por dia faz muito mal. Às vezes o seu limite é 1 hora, não é 1 hora e meia, mas existe um limite que o muito estudo faz muito mal. E eu aprendi isso do pior modo. Eu fiquei tão focado estudando nos livros que eu tive um período de enfrentar depressão por causa de tanto estudar. E não é bom. Você tem que ter um limite. O meu limite é 1 hora, 1 hora e meia no máximo, mas todos os dias. E eu faço isso até hoje. Essa disciplina não morreu comigo, ela continua. O começo do grego, ele é um pouco desgastante. O começo do grego é a pior parte do aprendizado que tem. O início é o lugar onde você fica mais desmotivado. Você fala assim, por que raios eu tenho que decorar esses finalzinhos de palavra? Se não passo o dedo no mouse e no Logos, eu passo e já me diz tudo isso. Para que eu preciso disso aí? Então, o início é muito frustrante. Mas quando você começa a traduzir o texto, assim, eu nunca tinha visto isso aqui. Você fala assim, bendito finalzinho de palavra, olha só que eu aprendi aqui. As opções de tradução e o entendimento do texto, a hora que você começa a traduzir, você vê aquele negócio tomar vida para você, pelo menos foi assim que eu vi. Começa a traduzir e fala, caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui, eu nem imaginava que existia esse jeito de interpretar esse texto aqui. Cara, aí é fascinante, é a hora que essa fichinha cai, que é lá na frente, você fala, nossa, isso aqui é sensacional demais. Então é consistência, é perseverança e é paciência, porque demora para cair a ficha. Não cai no primeiro grego, não cai no grego 1, não cai no grego 2. Vai lá no grego 3, quando você começa a finalmente conseguir traduzir o texto, você fala assim, caramba,
Isso aqui é sensacional. Vou dar um exemplo para vocês. Romanos. Pegando. No Novo Testamento, não sei onde está. Mas alguém lê aí para mim Romanos? Eu acho que é capítulo 3, 23. Deixa eu achar um. Puxa vida. Alguém tem uma Bíblia aí, gente? Calma aí que eu vou abrir uma aqui no computador, que eu estou sem. Como que está o grego de vocês? Está no início. Tá, então a gente vai ler junto aí, tá bom? Romanos, alguém abre aí junto comigo. 3:23, deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó, 22, tá bom? Vocês conseguem ver o texto grego aqui? Vocês estão vendo aqui o texto em grego? Então tá bom, dá um joinha só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Aqui, ó, é a frasezinha que todo mundo conhece já, tá bom? Então, no ni, agora, a nossa conjunçãozinha pós-positiva em segunda posição, de sempre vem no segundo lugar na frase. Agora, roriz, sem, no mu. Aqui nós estamos vendo Vou tentar colocar para cá, que eu acho que eu fico de frente para vocês. Ainda está aparecendo para vocês? Está aparecendo, Nobuno? Não, Sumiu? sumiu. Então, calma aí. Vamos tentar de novo aqui, que eu fiz alguma coisa errada. E agora? Agora tá. Show. Então, nós temos essa expressãozinha aqui. Alguém consegue ler essa expressãozinha para mim? Fala só um pouquinho alto para eu conseguir ouvir você. Dikaiosine, aqui o acentinho. Theu. Alguém sabe dizer o que significa essa expressãozinha? Ensina ou ensinou Deus? Como? Ensina Deus ou ensinou Deus, alguma coisa assim? Então, essa aqui não é de didasco, que é a palavra ensinar, essa é de dikaiosine, que é justiça. Ah, sim. Essa aqui é a justiça. Deixa eu tirar aqui as dicas que está aparecendo aqui embaixo, né? Você viu aqui embaixo? Está aparecendo lá, a justiça. Deixa eu ver como é que tira isso aqui. Vou parar de dar dicas para vocês. Achei. Então, essa aqui é a justiça de Deus. Paulo está falando em Romanos capítulo 3 a respeito da justiça de Deus. Essa é uma justiça de Deus que ela é marturel, ela é testemunhada a partir da lei e dos profetas, profetó. Então nós temos uma justiça de Deus que se manifesta horisnomo, sem a lei. Nós temos essa manifestação. E olha só o versículo 22, que é um versículo que a gente conhece muito bem. Tá bom? Essa justiça de Deus, essa justiça de Deus, que ela vem sem a lei, aqui, ó, é ela que nós estamos vendo apresentada aqui, a justiça de Deus. Olha o de aqui novamente, segundo lugar na frase. Olha aqui, ó, de, segundo lugar na frase. Sempre que você tem um de, você tem o início de uma nova sentença, fica a dica aí. Então você tem a justiça que é de Deus. Alguém lembra como que se traduz a preposição de a? Vocês já trabalharam com ela? Eles sabem algumas preposições, acho que o de ainda eles não decoraram ainda. Então, é por meio de, vai dar uma ideia de instrumentalidade. Existem vários modos de usar de a, mas de a, quando vem seguido de genitivo, ela vai significar alguma coisa como instrumentalidade, agência, então. Então, essa justiça de Deus aqui, que vem sem a lei, que é testemunhada pela lei e pelos profetas, ela vai ser agora manifesta de um determinado modo, por meio, e olha só essa expressãozinha aqui. Alguém consegue traduzir essa expressãozinha aqui? Alguém lembra da palavra pistis? O que é a palavra pistis? No Boruto, usa o pessoal aí. Eles falaram fé. É isso aí. Excelente. É a fé. Então nós temos fé. E agora, fé está em que caso? Essa aqui é a terceira declinação, vocês vão aprender mais para frente. É
Essa daqui, ela está no genitivo. Mas e essa palavrona, essa palavra não, essas duas palavras aqui? O que está escrito aqui? Isso, Jesus Cristo. Olha só que interessante. Essa justiça de Deus, que ela é manifestada sem a lei, mas ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, essa é agora, ela é uma justiça de Deus que ela é manifesta agora, ela é apresentada aqui por meio, e aí nós temos a palavra fé e de Jesus. Se a gente fosse traduzir de maneira literal, nós falaríamos justiça, mas a justiça de Deus por meio da fé de Jesus. Abra o seu Novo Testamento em português. Alguém lê para mim esse texto em português? Se tiver alguém perto do microfone, para eu conseguir ouvi-los também. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há Obrigado. Consegui ouvir você. É a fé, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus, correto? É isso? mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus, perfeito. Quando você olha para o texto grego, você percebe que tem uma preposiçãozinha, que tem alguns usos preposicionais que são interessantes. Nós temos dia, que vai dar a ideia de por meio, mediante, algum tipo de agência. E nós temos eis, que dá alguma ideia de direção. Eis com verbos de movimento, eles geralmente indicam direção. Então, quando Jesus vai para Jerusalém, ele vai eis Jerusalém. Ele está indo para lá. Eis tem sempre algum movimento, alguma direção que ele quer oferecer. Então, nós lemos justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. É mais ou menos isso que está aí na versão de vocês, correto? Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. E se a fé não fosse em Jesus, mas a fé fosse de Jesus? Isso faria diferença no entendimento do texto? Noboru, me ajuda aqui, Noboru. Olha lá. Quando nós temos uma construção genitiva, aqui como pisteos, pisteos, Jesu Christo, 3 genitivos alinhados, nós sabemos que os 2 últimos são descrição da mesma pessoa. Uma cadeia de genitivos como essa, quais são as opções que a gente poderia encontrar aqui? A primeira é que a fé é de Jesus Cristo. É a fé de Jesus Cristo. A gente Isso. diria isso genitivo de posse. Posse. Isso. Quais são as outras opções? Que vem de Jesus Cristo. Origem. Então, é a Isso. fé que tem a sua origem em Jesus Cristo. Muda o entendimento do texto. Quais são as outras opções? Oi? Que Jesus Cristo tem. A fé, que é aquela que ele tem, vai dar um pouquinho mais de posse, mas você poderia usar de qualidade. Sim. Uma fé como a de Jesus Cristo. Percebe que à medida que você vai lendo o texto e considerando as opções, de repente sua mente está fervilhando teologicamente? Você fala assim, se isso aqui significa origem, será que Jesus Cristo é o autor, aquele que faz com que a fé se origine no indivíduo? E aí, de repente, você vira calvinista. E você fala assim, cara, João Calvino está correto. A fé tem origem divina, é Cristo quem a dá. Olha aqui, nós estamos teologizando em cima de um genitivo. Se você fala, não, é a fé de Jesus, a fé que ele tem. Aí você está entrando em um terreno e fala assim, como é que eu vou explicar isso lá em casa? Como é que eu vou falar para as pessoas que, na verdade, a salvação, ela é demonstrada, a justiça de Deus, ela é demonstrada através da fé que Jesus tem? Mas tem 2 opções que são as opções mais comuns e menos conhecidas no começo do grego, são aquelas que são chamadas de genitivos verbais. Vocês não vão ouvir isso até alguns meses ainda do seu curso, tá bom? Mas o que é um genitivo verbal? Genitivo verbal
é quando você tem uma construção de genitivos como essa, mas um dos termos genitivos usados numa frase, ele tem um termo cognato, que funciona como um verbo. Por exemplo, pistis, que é o substantivo, ele tem um verbo pistel, que é o verbo para crer. Então, em construções onde você tem um genitivo, a forma substantiva tem uma forma verbal, né, pistis e pistel, que está aqui embaixo, nós temos a forma participial dele aqui. Quando nós encontramos uma construção como essa, e nós vemos essa construção com a possibilidade de um entendimento verbal do substantivo, o genitivo ele pode funcionar de modo subjetivo e de modo objetivo. O que isso significa? Significa que ele pode descrever uma de duas coisas. Ou ele descreve a fé como o sujeito do processo verbal, ou como resultado do processo verbal, como objeto. Agora, volta para a sua tradução em português. Olha para ela. Nesse caso, Jesus Cristo é o objeto da fé ou ele é o substantivo da fé, a origem, no modo como está traduzido? Em outras palavras, Jesus realiza o ato de fé ou Jesus recebe o ato da fé? Ele recebe. Isso significa, queridos, que os nossos tradutores entenderam de maneira unânime que a fé, esse pisteos Iesu Christu, na verdade significa não a fé que Jesus tem, mas a fé que nós temos nele. Desse modo, a fé vai ter um processo verbal do qual Jesus Cristo é o objeto dessa fé. Então é fé em Jesus. Fez sentido? Alguém me dá um positivo ou negativo aí só para saber se eu tô com vocês ainda. Sim. Fez sentido? Em outras palavras, nós estamos dizendo que a justiça de Deus ela se manifesta na nossa fé em Jesus para todos os que creem. Tá bom? Esse é o entendimento do texto. Mas e se nós usássemos o contrário? E se nós disséssemos que Iesu Cristo, na verdade, não é o objeto da fé, mas ele é o sujeito da fé? Olha como o entendimento do texto muda, eu vou traduzir para vocês, se fosse assim. Mas a justiça de Deus mediante a fidelidade de Jesus para todo o que crê. Fica um pouco diferente o entendimento do texto agora. Agora a justiça de Deus não é mais baseada no meu ato de crer em Cristo e na fé que eu tenho nele. Mas a justiça de Deus é evidente por meio da fidelidade que Jesus Cristo tem em sua vida. E essa fidelidade de Jesus agora está disponível a todos os que creem. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Sim. Esse é o Sim. tipo de coisa que nós encontramos no texto que vem interpretado para nós em português todos os dias e coisas que nós nunca veríamos se nós não tivéssemos voltado os olhos para o texto grego. Imagina se a fidelidade de Jesus fosse a demonstração da justiça de Deus. Imagina se a gente pudesse dizer, porque Jesus Cristo foi fiel até a morte, a justiça de Deus se tornou manifesta para mim quando eu creio. O entendimento do texto ganha uma nuance que talvez estivesse aqui o tempo inteiro, mas nós não vimos porque os nossos tradutores interpretaram essa parte para nós. Uma pequena construção, 3 palavrinhas. E nós temos reflexões teológicas para a próxima semana de aula. Se a gente tivesse uma semana de aula, a gente ia tentar rastrear esse pensamento em outros lugares. Esse tipo de reflexão teológica, ele precisa que a gente olhe para o texto com a devida atenção, e com uma atenção que às vezes
nós não conseguiríamos encontrar se nós não tivéssemos ferramentas para pesquisar isso aí. Fez sentido? Fez sentido. Eles estão impactados aqui. Todos nós. A verdade, gente, é que tem muita coisa que a gente aprende olhando para o texto, quando a gente volta um passinho para trás e volta para ele na língua original. Tem muita coisa para a gente aprender aí, tem muitas nuances para a gente encontrar. São pequenos detalhes que, enquanto você está decorando os finaizinhos das palavras para entender o que um genitivo é, o que um genitivo faz, você fala assim, isso não é muito importante. Vai por mim. Isso é muito importante. Em breve, você vai estar fazendo o que eu fiz e falar assim, uau, achei um negócio aqui muito legal nesse texto. Eu preciso olhar para um comentarista para ver se eu não estou viajando. Preciso ler mais, vai ser muito da hora. Muito bom, Marcelo. Alguém tem a pergunta aqui? Quer vir fazer? Marcelo, tudo bem? Tudo jóia? Você é o? Eu sou o Jonatas, Jonas? de Atibaia. De Atibaia? Sim. Show de Tive bola. aula com você no primeiro ano de Efésios. Você estava naquela aula? Tava no série Foi de... da hora aquela aula. Uma pergunta que eu tenho é como manter o aspecto devocional no teu estudo do grego, assim, porque olhando para esse pequeno estudo aí que você deu pra gente, tipo, pô, caramba, descobriu não vou falar que descobriu, né, que você estudou e conseguiu identificar isso, mas o nosso coração ele é muito enganoso e muitas vezes a gente pode cair num orgulho, né, pô, olha o que eu aprendi, né, olha o que eu... Então, como manter o aspecto devocional e a humildade diante de Deus para estudar essa teologia, ela continuar te colocando de joelhos diante da cruz e tal? Como você tem aplicado isso conforme você tem ganhado esse conhecimento aí do teu estudo? Bom, a primeira coisa é dizer para vocês que eu sou um pecador igual a todos os outros e já cometi esse pecado muitas vezes na minha vida. Eu passei por esse problema muitas vezes, de começar um devocional e terminar um estudo. Eu já passei por isso muitas vezes na vida. Agora, o remédio para a idolatria do ego é sempre a grandeza de Deus. Sempre a grandeza de Deus. Quando você lembra do tamanho da grandeza e da sabedoria que ele tem, por mais que você fique fascinado que você descobriu alguma coisa, você ainda não descobriu uma fração daquilo que ele tem para oferecer na grandeza dele. É sempre essa sensação de que Deus está sempre elevado, acima e soberano, que corrige o meu coração quando eu sou tentado nessa direção. Então eu acho uma coisa, acho brilhante e fico fascinado com a minha inteligência. Mas quando eu volto para Deus e eu vejo a grandeza dele, a sabedoria dele, aí eu volto para o meu lugar, entendo minha pequenez, meu pecado. Mas em termos práticos, fazer devocional no texto grego é igual fazer devocional em português. É igualzinho. Se você quer conhecer o Senhor e se dedicar com Ele, e ouvir a voz dele quando você lê o seu texto português, no seu devocional, e ali é um lugar de encontro para você e Deus, e aquilo se torna uma referência na sua vida, cara, vai fundo. Mas fazer isso em grego é exatamente a mesma coisa, fazer isso em hebraico é exatamente a mesma coisa. Você não está lá para descobrir os mistérios, você não está lá para desvendar as construções, você está lá para encontrar Deus, para ouvi-lo falar, para se debruçar na palavra dele e ouvir a sabedoria dele. E isso acontece em qualquer língua. Se você tem dificuldade de fazer isso em português, você vai ter dificuldade de fazer isso em grego, vai ter dificuldade de fazer isso em hebraico. Então, a atividade devocional, por exemplo, quando eu faço devocional nos Salmos, onde hebraico não é minha língua forte, aí eu faço em português, porque eu não quero descobrir as nuances do texto, eu quero encontrar sabedoria para a vida. Eu quero encontrar orientação, aquilo é um tempo que eu vou querer ter com o Senhor, para que Ele fale comigo. No Novo Testamento, já fiz muitas vezes em grego. Mas
Muitas vezes eu faço em português. Porque português é a língua que eu converso com ele, é a língua que eu reclamo com ele, é a língua que eu tenho tempo com ele. Então eu não seria supersticioso para dizer, olha, se você fizer devocional em grego, sua vida devocional vai ser a melhor vida do mundo. O que eu digo é o seguinte, quando eu estudo o texto do Novo Testamento de maneira devocional, eu tenho um outro encontro, mas é uma outra coisa, não é o meu devocional, não é o meu tempo 1 a 1 com o Senhor. Essa não é a língua que eu converso com ele, não. Acho que tem duas diferenças, o seu tempo devocional com o Senhor e o seu estudo devocional das Escrituras. Então, tentar não dividir entre academia e devoção, quando você estuda grego, ajuda bastante nesse processo. Ok. Alguém tem pergunta? Marcelo, você falou sobre a crítica textual, né? E até de usar na igreja. E você vai estar lançando um curso sobre crítica textual também. Agora, eu acho que um dos perigos para quem está nessa área, né, de estudo do grego, é de você usar alguns termos, até assim, as pessoas podem até interpretar, quer se mostrar, ou quer mostrar erudição, tal. Isso eu vejo porque eu acho que nós não fomos bem preparados em como ouvir, como estudar, e que o estudo de fato aprofundado das escrituras, ele vai trazer um benefício para a nossa vida, para o nosso crescimento também, né? Agora, como que nós podemos preparar os nossos ouvintes a esse respeito, né? Como que os alunos aqui do IMPV também podem começar a preparar os ouvintes, os membros das igrejas a esse respeito? É o respeito de falar sobre coisas mais Isso, profundas. isso. Uhum. Bom, eu acho que a primeira coisa é ser exemplar nisso aí, né? Não dá para você falar, ó, pessoal, vamos estudar e a gente não vai fazer, né? Ser exemplar, acho que a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria é vai com calma. Vai com calma. Grande parte das mudanças que acontecem na vida das pessoas leva tempo e demora. Às vezes a gente quer ver uma mudança na igreja no próximo ano e não vai acontecer. E tem muita gente frustrada no ministério pastoral porque ele não consegue transformar a igreja, né? A verdade é que ninguém consegue transformar a igreja. Se o Senhor não transformar, se o Senhor não fizer o trabalho dele, a gente vai trabalhar em vão. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Então vai com calma nesse sentido, vai levar tempo. Nós temos uma cultura anti-intelectualista na igreja brasileira, nós temos uma cultura anti-estudo, né? A letra mata, o espírito vivifica. Nós temos uma cultura extremamente imediatista e que não está afim dos custos para os benefícios. Ele quer ver os benefícios. E ele vai ganhar os benefícios de maneira espiritual e mística, ele não vai estudar. Ele não vai querer aprender. Então vai com calma, né? Seja exemplar, vá com muita calma e aprenda a dosar o que você ensina. O grande, assim, talvez o grande equívoco dos recém-formados no seminário é achar que toda vez que ele vai falar tem que ser uma aula de seminário digna de gravar para alguém assistir. Então eu vou fazer essa aula para impressionar, eu vou mostrar que eu aprendi, eu vou demonstrar aqui que eu tenho conhecimento e tal. E a gente acaba usando o púlpito e a sala de aula mais para reforçar a nossa necessidade de parecer referência do que de fato investir nas pessoas que precisam ouvir a sabedoria do Senhor ali naquele dia. Eu aprendi que, na minha experiência, 80% daquilo que a gente estuda não aparece na hora que a gente prega, não aparece na hora que a gente ensina. E o nosso objetivo não é mostrar o quanto a gente ensinou, é ajudar as pessoas a crescerem com o Senhor com aquilo que elas estão recebendo naquele dia. Então, se você ouvir as pregações que eu tenho feito nos últimos meses na igreja, você vai perceber
que eu estou construindo alguma coisa com a igreja, eu tenho um ponto final, mas eu vou jogando em doses homeopáticas. No começo do ano eu falei bastante sobre a necessidade da gente ser cristão fora da igreja. Segunda parte eu falei sobre a importância de ser cristão no trabalho, e de como olhar para o trabalho com uma perspectiva cristã. Falei sobre Pai Nosso e como o Pai Nosso alinha a nossa vida com Deus. Mas um conceito que colocam todas essas séries de mensagem em linha, e que cada uma das mensagens eu ofereço um pouco disso, é que eu quero construir com a igreja a necessidade de se perceber que igreja não é só dentro, é fora. E que existe uma necessidade missional da igreja, que existe uma invasão cultural que a gente precisa causar no mundo, que existe uma influência que precisa ser realizada a partir da igreja, aí que não é uma revolução que acontece com passeata, é uma revolução que acontece com generosidade, com amor, com presença, com cuidado, com verdade. E ela é muito silenciosa, mas ela é muito efetiva. Só que ao invés de soltar isso em uma mensagem, eu venho diluindo isso em muitas mensagens. Com calma. Porque quem vai fazer o trabalho na vida das pessoas não sou eu. Quem vai abrir as portas também não sou eu. Eu tenho tentado ensinar a igreja a melhorar pontos que são fracos, fazer isso com amor e sem tentar fazer com que a mensagem ou o ensino tenha a ver comigo, mas tenha a ver com o que Deus quer que a gente faça. Então, quando eu me incluo nesse processo de aprendizado público, eu participo com a igreja daquilo que Deus tem para fazer na igreja e através da igreja. Então, para se guardar desse desejo de aparecer e tal, eu diria, seja exemplo, eu diria, vá com calma, vai demorar, e não tenha a impressão de que você tem que despejar tudo de uma vez, todas as vezes que você sobe no púlpito. Eu lembro de umas primeiras pregações que eu fiz na igreja de Campinas, quando eu ainda estava em Campinas. A minha pregação tinha 10 pontos, porque eu queria ser abrangente o suficiente. A mensagem ficou insuportável, dava para fazer uma série de mensagens daquela mensagem. Porque eu gostaria de dizer, aquela era a única chance que eu ia ter no ano de pregar, então eu vou falar tudo que eu preciso de uma vez só. Não dá certo, não funciona assim. Então eu aprendi que a gente precisa dosar aquilo que a gente entrega, que é melhor que as pessoas recebam 10% do que a gente tem para oferecer e absorvam 100%, do que eu entregar 100% para elas e elas não absorverem nada. É melhor usar estrategicamente o ensino da igreja em porções homeopáticas, porque elas são muito mais palatáveis. E tenha paciência, o ministério é para a vida, é o resto da vida. Você não vai resolver amanhã todos os problemas que a igreja tem. Você vai pegar um por vez e cada um deles vai demorar um montão. Muito bom, Marcelo. Muito obrigado aí por essas dicas. A gente está terminando, mas queria saber planos assim de doutorado, você tem, como é que estão essas questões aí? E também, né, compartilhar talvez algum pedido, né, para a gente estar intercedendo por vocês. Bom, em termos de planos futuros, hoje é estar onde eu estou e continuar o trabalho que o Senhor tem me permitido fazer como pastor aqui. Eu gosto muito de estar onde eu estou e viver o presente muito bem, aproveitar a dádiva do agora. Então, o meu plano é ficar aqui. Toda vez que o Senhor me muda de lugar, eu vou para o resto da vida. Quando eu fui para o Benevides, eu queria ir para o resto da vida. Situações não caminharam nessa direção. Quando eu fui para Campinas, eu fui para o resto da vida, e não foi assim. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para o resto da vida, mas eu não sei o que Deus vai fazer. Eu tenho muita vontade de fazer um doutorado, muita mesmo. Mas eu também tenho percebido que no nosso ambiente brasileiro, a presença ou a necessidade de um doutor tem diminuído bastante. Então é alguma coisa que eu guardo como, quem sabe um dia, se o Senhor abrir as portas, não é algo que está em forma de plano na minha vida hoje, não. Em termos de oração, acho que vocês podem orar. Nossa igreja é uma igreja pequena. Ano passado nós
tínhamos 60 pessoas, a pandemia veio e realocou 21 pessoas da nossa igreja. Quando nós retornamos os nossos cultos presenciais, foi assim, um certo baque ver que faltava 30% da igreja em um domingo. Assim, de repente, você não viu ninguém. Algumas pessoas novas chegaram, o Senhor tem aproximado pessoas da nossa comunidade, tem sido uma bênção. Aí nós vamos voltar novamente, depois desse segundo período distantes, nós vamos voltar presencialmente esse domingo. E igreja pequena, não pequena, mas a igreja recente. A igreja recente, ela tem uma desvantagem com a igreja mais antiga, é que as pessoas não tiveram tempo de desenvolver laços afetivos profundos. Nós temos pessoas que são bons amigos dentro da igreja, e pessoas que você fala que em dias de dificuldade um ligaria para o outro, sabe? Mas uma igreja pequena com pessoas chegando, uma igreja nova sem muita história, esse distanciamento tem sido muito cruel para a vida da igreja. Então a nossa igreja tem sofrido bastante com esse distanciamento, e São Paulo não facilita, porque tudo é muito longe aqui. Então semana passada, a Gabriela, minha esposa, que é chefe do Ministério Infantil, né? Ela resolveu fazer o que ela chama de mimo, fazer um mimo para as mães, e ela foi entregar presente para cada uma das mães. Nossa igreja pequena, poucas pessoas para visitar, ela falou, tranquilo. Uma das famílias morava a mais de 1 hora de distância da nossa casa. Então, ela gastou 2 dias para conseguir entregar esses mimos para essas pessoas, porque é tudo muito longe, é tudo muito longe. Então, a cidade de São Paulo, ela já tem os desafios normais de se encontrar. Em dias de pandemia, ninguém tem se visto senão de maneira digital. E isso tem sido muito pesado. Se puderem orar pela nossa igreja, esses são 2 pedidos que eu faria. Para que o Senhor cuide dos relacionamentos que estão sendo formados, porque relacionamentos na igreja são relacionamentos formativos, quando feitos, né, da maneira correta. E o segundo pedido que eu faria para vocês é: nós estamos perdendo muitas pessoas perto da gente nesses dias de pandemia. Nossa igreja sofreu bastante com pessoas, não na comunidade, mas pessoas da comunidade que perderam pais, avós, tios. Nós perdemos muita gente nesses dias. Então é um desafio. Nós estamos com algumas pessoas com familiares internados. Tem sido momentos bem difíceis para a comunidade. Então, se vocês puderem orar por esses 2 pedidos, eu acho que esses são os pedidos que eu tenho hoje. Ok. Marcelo, algumas considerações, talvez assim, né? Você tem a experiência também, né, do seminário, e algumas considerações aos nossos alunos aqui, né? Conselhos práticos para eles, né? O que eles devem evitar, né? Eles estão esse é o último ano, né? E tem outros que, por conta da formação integrada com a Unicesumar, eles estão fazendo uma outra formação, então eles ficam mais o ano que vem. Mas alguns estão saindo já este ano, né? Quais conselhos você daria a eles? Usem a biblioteca tanto quanto vocês conseguirem, porque vocês nunca mais vão ter tudo isso de livro perto de vocês. Aproveitem seus professores como nunca. Vocês nunca mais vão ter tanta gente bem capacitada do seu lado para fazer pergunta quando você sair daí. Aproveite os seus amigos que estão aí varem noite estudando. Estudem até cansar, porque nunca mais na vida de vocês vão ter o privilégio de estar lado a lado com gente que está sendo treinado para o ministério, gente que está treinando gente para o ministério, e com uma biblioteca por perto tão vasta. Quando você sair daí, vai ser você, seus 3 livros e um monte de gente te fazendo pergunta. Você vai se ver perdido. Gasta tempo aí estudando, aprendendo, faça perguntas difíceis. Você tem dúvida teológica, aperta seus professores, porque essa é a hora de colocar a tua estrutura teológica para funcionar, porque quando você chegar na igreja, você vai construir em cima disso aí. Se sua plataforma for pequena ou frágil, você vai ter grandes chances de fracassar. Ou de não se importar e abandonar tudo que você passou por aí, que tem muita gente que faz também. Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês,
Gastem todo o tempo que vocês têm aí para ler, aprender, a criar amigos. As pessoas para quem você vai ligar em dias de crise provavelmente estão nessa sala ou estão nesse seminário. Tem um monte de gente que está aí que você não gosta, que não vai com a sua cara, mas um dia vai ser para essa pessoa que você vai ligar. Então, trate de tratar bem todo mundo, de fazer amizade, de cuidar bem. Você não sabe qual que é o dia que você vai precisar dos seus amigos e vai ser alguém daí que vai te ajudar. Alguns de vocês vão ser missionários. Quantos de vocês estão se preparando para serem missionários? Levanta a mão. Ó, vocês que são missionários, vocês têm uma razão a mais para fazer amizade com o resto dessa classe. São esses pastores dessas igrejas que vão sustentar vocês lá. São seus amigos que vão virar para a igreja e vão falar assim, conheço o trabalho do fulano. Fulano serve a Jesus, ele gosta de Jesus, ele vai ser missionário, eu apoio esse cara. Então, vocês têm aí a missão de estabelecer bons relacionamentos agora, porque eu sei que o Senhor vai usá-los amanhã. Então, invistam nos seus amigos, nos seus professores, e, gente, amem essa biblioteca de vocês. Finge que ela é sua e mora lá. Muito obrigado, Marcelo. Foi um tempo edificante. Acabando a bateria, hein? Oi? Tá acabando a bateria da tua câmera. Parece. Mas muito obrigado. Foi muito bom ter esse tempo. A gente tem procurado, né? Eu tenho procurado incentivar também alguns a entrarem lá na crítica textual para fazer o curso, eu acho que é importante. Eu lembro alguma coisinha só, eu procuro falar rapidamente nas turmas de grego, porque aprofundar de fato é difícil e pelo pouco tempo que nós temos também, né? Mas eu quero, assim, investir um pouco mais de tempo nisso, porque é importante para o meu crescimento e o crescimento também dos alunos aqui. Então, muito A obrigado. dica fica aí. O curso que está disponível em 5 aulas pelo 2 Dedos de Teologia tem material de aluno. São 200 páginas de material de aluno. Não vai ser falta de informação para essa jornada. E no passo a passo, se alguém quiser mais informações, esse outro curso que eu vou lançar vai ser mais mentoria, mais acompanhado, esse processo mais acompanhado, para ajudar a vencer, porque eu sei que essa é uma área que mesmo os seminários grandes não têm muita exposição, mas é uma área bem importante para a gente ter um pouquinho de conhecimento na área. Muito obrigado. A gente vai orar, encerrar esse tempo, né? E vou lembrar dos 2 pedidos que você fez também. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Marcelo, obrigado que o Senhor tem dirigido a sua vida. É tão bom ver o crescimento dele, Pai, desde da época que nos conhecemos até hoje, e ver como o Senhor tem usado a vida dele também. Isso é uma forma do Senhor mostrar para nós a atuação do Senhor e como o Senhor molda as pessoas, e usando de uma forma tão grande, ó Pai, as pessoas. Com todas as limitações que temos, mas o Senhor usa as nossas vidas. Então, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o ministério do Marcelo, as perdas que a igreja teve, que o Senhor ajude cada membro nisso, também as lutas que estão travando em relação à saúde, familiares doentes, que o Senhor os ajude nesse dia a dia, que eles precisam lutar, muitas vezes, pelo sustento também, que o Senhor ajude esta igreja, Pai. Dê sabedoria a cada dia ao Marcelo na condução desta igreja, Pai. Abençoe a sua vida e dirija em tudo. Também obrigado por esta turma, por esses alunos, que o Senhor continue abençoando a vida deles e que tudo isso que nós conversamos, ó Pai, sirva de incentivo para a cada dia estudar mais e mais a Tua palavra, Pai.
mais e mais estudar a tua palavra, utilizando as ferramentas, o grego, o hebraico, e cada dia crescendo no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por este tempo e que o Senhor continue dirigindo os nossos passos neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Deus o abençoe. Valeu, pessoal. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Até a próxima.